Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Nerd Teacher. O que a gente vai falar hoje? Eu vou falar um pouquinho de dicas para cada uma das habilidades que a gente tem quando a gente está aprendendo qualquer língua. Eu já falei sobre isso no primeiro vídeo do Nerd Teacher. Eu falei até que eu ia fazer um outro canal, mas eu vou deixar aqui mesmo, que eu acho que agrega mais do que criar um novo. Se de repente eu perceber que está valendo mais a pena para a galera um novo canal, eu faço, mas a princípio a gente vai ficar aqui mesmo. Então vamos lá, relembrando quais são as 4 habilidades que a gente tem. A gente tem o listening, a gente tem o reading, a gente tem o writing e a gente tem o speaking. A gente fala, a gente escuta, a gente lê e a gente escreve. Tá? São as 4 habilidades que a gente tem em todas as línguas. E aí eu vou falar algumas dicas e alguns exemplos de coisas que eu fiz que podem servir para vocês, tá certo? A primeira que eu vou trabalhar é o listening. Por que eu coloquei nessa ordem? Eu acho que o listening, ele influencia em todas as outras. Ele vai ser a base para tudo que a gente vai fazer depois. Pensando no português, como é que a gente aprende o português? Desde a barriga da mãe da gente, a gente está sempre ouvindo a língua portuguesa. A gente está sempre ouvindo o português. Está sempre ouvindo. A gente começa a falar antes de saber a ler e saber a escrever. E a gente fala porque a gente escuta primeiro. A fala, a reprodução da fala vem de quem escuta. Tanto que as pessoas que são surdas-mudas, elas são mudas porque elas não conseguem ouvir o som, logo elas não conseguem reproduzir. Não como a gente consegue reproduzir. Então, o listening é a base para todas as outras habilidades. Elas vão, obviamente, como eu disse no outro vídeo, depois de um certo tempo, conforme você vai ficando mais eficiente na língua, mais proficiente, elas vão se mesclando, mas o listening é a base para tudo. Então, eu coloquei aqui as dicas ou as ferramentas que a gente pode utilizar para poder aprender. Eu coloquei a música, music. Música para mim é fundamental, é um elemento assim imprescindível para quem quer aprender qualquer língua, porque a música por si já é uma atividade prazerosa. Quando você junta isso com o aprendizado, você potencializa o aprendizado, porque você está trabalhando com algo que te dá prazer. Então, meu inglês foi muito pautado em música, desde novo ouvindo muita coisa em inglês, Michael Jackson, depois eu comecei a ouvir também o heavy metal, né? Eu escutei metal, e aí isso também foi me influenciando, me ajudando. Então, metal, ou qualquer outro estilo de música, não tem necessariamente um estilo específico. O que tem, na verdade, são particularidades que vão de acordo com o seu nível. Quando você está começando, que você precisa ouvir muito, não é interessante que você pegue algo que é muito rápido. A pronúncia não seja dentro de um padrão, né, que seja mais direcionada, que tenha muita coisa que te distraia, porque aí se você começar a prestar atenção demais nos elementos da música, você acaba esquecendo o foco que é o inglês. Então é interessante que você pegue uma música lenta com uma pessoa que tem uma boa dicção, uma pessoa que tem um sotaque limpo, claro, ou padrão, ou mais possível do padrão que a gente espera, para que você consiga se familiarizar primeiro com a noção geral. Depois, conforme você vai passando, você vai indo para o ramo específico. Obviamente, sempre tem as variedades. Por exemplo, eu tive um aluno que ele sempre ouviu muito Bob Marley. Então, para ele, o sotaque do Bob Marley, de tanto ele ouvia, ou de reggae, era muito fácil. Para mim, eu não acho fácil, porque eu escutei sempre muito rock. Então, a galera cantando rock, para mim, é mais fácil. Então, tem essa particularidade. Mas música, de maneira geral, é um elemento muito interessante para ser trabalhado. O mais importante é pegar alguém que tem uma voz bacana, que enuncie bem, que fale bem todas as palavras, que tenha uma pronúncia neutra, lenta, mas calma, que você consiga acompanhar os detalhes, principalmente quando você é iniciante. Quando você já não é tão iniciante, você pode ter elementos mais rápidos. O melhor exemplo é Celine Dion. Celine Dion canta as músicas mais famosas dela, são mais lentas, românticas, então você consegue prestar mais atenção. Roxette também é uma banda boa, que você também consegue pegar. Então, assim, músicas baladas, lentas, são as melhores opções quando você está começando. Depois disso, a gente tem os seriados, ou TV shows, ou TV series, que são onde a gente começa a ter uma noção de como as pessoas falam. E aí você já vai prestar atenção em um outro aspecto que eu vou me aprofundar em um outro vídeo, que é a questão da pronúncia, da entonação, de stress, de como é que você fala determinadas palavras, né? O que seria a nossa sílaba tônica, onde é que a gente dá ênfase no que a gente quer passar, weak points, as palavras que a gente às vezes não dá tanta ênfase, ela parece que não está lá, mas está. Isso tudo vai ser destacado mais para frente.
As séries são interessantes para você pegar esse gancho da entonação. Isso vem depois que você se familiariza com os sons da língua inglesa, que para mim o melhor jeito de fazer isso é com música. Você pode seguir qualquer ordem, pode usar qualquer um deles, não tem problema. Filmes também são muito interessantes, mas você não tem que assistir o filme inteiro para você poder pegar as mensagens. Você tem que assistir o filme gradualmente. Como é que eu quero dizer isso? Você não vai assistir um filme de 1h30 em inglês, sem legenda, sem porra nenhuma, porque você não é maluco, você não vai entender nada. É interessante que você pegue uma cena do filme, 5 minutinhos, 3, assista aquela cena várias vezes, em português primeiro, depois em português com legenda em português, depois com legenda em inglês, depois com áudio em inglês e legenda em inglês, e você vai indo assim. Porque aí você já vai ter visto aquilo tantas vezes que você já vai entender o significado das falas, vai entender o que eles estão querendo passar, aí você começa a prestar atenção no que você está ouvindo, como é que as pessoas estão falando, quais palavras que elas dão ênfase, e por aí vai, certo? Então você primeiro vai ser o listening. Podcast também é muito interessante para quem gosta desse tipo de atividade, muitas pessoas acabam não ouvindo muito podcast, mas tem podcasts na internet, você acha fácil, e eles são divididos em níveis. Você pode procurar podcast para iniciante em inglês. Você vai achar podcast em inglês para iniciante em inglês, onde as pessoas falam bem devagar, bem pausadamente, onde você tem uma velocidade mais baixa, que você pode compreender melhor cada palavra que eles estão falando, e aí você vai pegando e aumentando todo o seu conhecimento. Então existem também podcasts para quem quer. Assim como também programas de rádio. Existem programas de rádio internacionais, de redes famosas como a BBC, a CNN, coisas do tipo, que eles fazem programas de rádio onde as pessoas dão entrevistas, onde elas falam sobre um determinado tópico, alguma curiosidade, e elas também são bacanas para você ter uma noção de como é o inglês um pouco mais real. Obviamente, como é jornalismo, eles têm uma meta, igual acontece aqui, não é bem uma média, eles têm um padrão que a gente consideraria um padrão neutro de língua, que igual acontece aqui, que a gente tem o pessoal do Jornal Nacional ou da televisão, do jornalismo, eles geralmente tentam manter um padrão de linguagem, eles não têm nem sotaque do sul, do nordeste, do sudeste, de lugar nenhum, é o mais neutro possível. Então, na língua inglesa isso também acontece. Música, TV shows, programas de televisão, seriados, filmes, podcast e rádio. 5 atividades que você pode fazer para treinar o seu listening, que vai melhorar bastante. Para trabalhar o reading, para você trabalhar a sua leitura, o que você pode fazer? Você tem uma variedade de atividades. Eu vou pegar as atividades que eu fiz em algum momento da minha vida como estudante e como professor que me ajudaram a treinar o meu inglês. Primeiro é livro. Novamente, você não precisa ler um livro inteiro de uma vez em inglês. Você pode pegar uma página de um livro, um parágrafo de um livro e você lê aquilo várias vezes. Tudo depende do seu nível. Qual é a sua capacidade. Você não pode nunca ir além da sua capacidade, porque você vai ficar chateado, você vai se sentir mal, e aí você vai acabar desistindo. Mas você também não pode ficar muito abaixo do seu nível, porque você não vai ter o desafio, você vai ficar sem motivação e vai acabar desistindo também. Você tem que pegar sempre um pouco acima. Não pode nem ser muito abaixo, nem pode talvez um pouco abaixo, não recomendo. O ideal é sempre um pouco acima, sempre tem um pouco de desafio. Esse desafio é que te motiva a continuar. Se você ficar sempre no mesmo patamar que você está ou abaixo, você não tem desafio, você vai se desmotivar e vai parar. Então, tem livros para iniciantes, que os livros são mais finos do que eu consigo fazer com a minha mão, onde você tem 10 páginas, as páginas são um parágrafo pequenininho de 4 linhas, onde você consegue ler rapidamente, tem figuras e imagens. É sempre bom livro com figuras e imagens quando a gente está começando a aprender a ler em inglês ou em qualquer língua, porque as imagens ajudam a auxiliar o texto. Você vai visualizar mais fácil, vai compreender mais fácil também o que está sendo dito. Segunda opção são revistas. Revistas de qualquer tópico, de preferência um tópico que você tenha familiaridade em português, que você conheça, porque aí você vai transferir aquilo para o inglês, porque você já está querendo aprender. Se você já gosta, você vai transferir o que você já gosta para uma outra língua, se torna mais prazeroso. E o prazer é fundamental para você aprender qualquer língua. Se você não gosta dela, dificilmente você vai aprender com eficiência quanto alguém que gosta. Então, se você já gosta daquilo em português, você transfere para o inglês, tecnicamente vai lhe ajudar, tá? Então, revistas, não precisa ler a revista inteira de uma vez, não é eu vou sentar aqui agora nessa tarde e vou ler a revista inteira. Você vai sair
sem nada. É melhor que você pegue uma página, pegue um artigo, pegue uma matéria e leia ela várias vezes. Entendo que a palavra-chave para a gente aprender qualquer coisa na vida da gente é repetição. Nosso cérebro precisa repetir aquilo várias vezes para que a gente aprenda. Então, se você ler uma revista inteira de uma vez, poucas palavras vão ser efetivamente aprendidas. Você precisa reduzir aquilo. E isso também, eu já vou pegar essa ideia e transferir para revistas em quadrinhos. Você pega uma revista em quadrinho em inglês também, se você gosta de ler histórias em quadrinhos, seja ela de qualquer tipo, e leia uma página, leia 2 páginas, leia uma historinha. Comece sempre aos poucos e vá aumentando gradativamente. Porque se você gosta de ler histórias em quadrinhos, você vai transferir aquilo que você gosta de novo e aí você aprende melhor. Faça também isso vai servir para qualquer uma das atividades de leitura. Faça um glossário, anote as palavras que você não sabe. Mas não, isso é pessoal. Eu não recomendo que você pare de ler para procurar o significado da palavra. A gente vai trabalhar com estratégias de leitura mais para frente e uma delas é você não parar, é você tentar adivinhar a palavra pelo contexto. Se possível, certo? Se, meu Deus, eu não vou conseguir, então também não adianta nada você tentar adivinhar e ficar, meu Deus, eu preciso saber. Então você vai para, procura o significado da palavra, entende o que ela quer dizer e continua a sua leitura. Se for possível, até retoma ela do começo para que você tenha um contexto melhor e aquela palavra fique fixada na sua cabeça. O que ajuda a gente a fixar as palavras é contexto. Palavra solta não fica na nossa cabeça, a gente precisa de um contexto para elas. Então a mesma ideia para revistas em quadrinhos, você também pode ler artigos em páginas de jornal, pode ser jornal impresso ou pode ser jornal digital, o que não falta é jornal hoje em dia para vocês poderem ver. Tem o New York Times, é só procurar jornal em inglês e vocês vão achar opções até de repente de jornais que são em português, que eles traduzem para o inglês, que você pode ler as 2 coisas e fazer essa comparação. Uma outra coisa que talvez seja inusitada, na verdade 2, é que você também pode usar memes para aprender inglês. Mas peraí, velho, memes? Sim, porque basicamente os memes são escritos, tem imagens e tem coisas escritas e você junta as 2 coisas e aprende dando risada. Entende como é que funciona? Então eles podem ser úteis. E tem talvez um pequeno problema com relação aos memes, é porque meme envolve humor e humor é muito cultural, né? O humor que a gente entende, ou a piada que a gente dá risada, ela está muito envolvida num contexto que a piada está sendo contada. E geralmente o contexto de uma piada é sempre cultural. Então talvez você não ache graça no meme, mas pelo menos você está praticando inglês porque você está lendo ele, tá certo? E o último são tweets. Você pode pegar tweets, já que eles são pequenininhos, né? Você sempre vai estar lendo alguma coisa, é pouca, e procurar seguir pessoas famosas que você conhece, que são norte-americanas, britânicas ou de qualquer país que fale inglês, ou até que seja de um país que não fale, mas que eles acabem tweetando em inglês porque você também está praticando. Então é sempre pequenininho, a quantidade de caracteres e palavras é limitadas e você consegue sempre estar tendo uma dose diária de leitura com coisas pequenas que não são aquela leitura cansativa longa que vai te desmotivar. Então tweets também são uma boa opção de leitura. Para a terceira habilidade, que é o writing, eu tenho também algumas ideias para serem feitas. A primeira é você ir escrevendo em parágrafos. Em vez de tentar escrever um texto inteiro, escreve um parágrafo e vê como é a estrutura desse parágrafo em inglês, compara com o português. Muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é. E aí você vai analisando cada uma dessas partes, como é que você monta elas em inglês, como é que você monta em português, o que você precisa fazer de diferente, o que você faz igual. Escrever e-mail também é muito bacana, porque você tem que aprender a trabalhar com 2 tipos de texto, que um é o formal e o informal. Quando você está mandando um e-mail em inglês para o seu chefe, alguma pessoa, alguma promoção, alguma universidade, é um e-mail formal, então você precisa saber termos formais e quando você está mandando para um colega, para um amigo, ou para uma pessoa, um parente seu, alguma coisa, um e-mail, você vai escrever de uma forma um pouco mais informal, mais relaxada, mais descontraída. Então você precisa ter essa noção dessas 2 coisas. Isso, obviamente, eu vou fazer um outro programa em específico, como eu já falei, para cada uma dessas habilidades que eu estou dizendo, eu vou fazer um programa em específico, trabalhando com cada uma dessas coisas que eu falei. Porque a gente vai ter estratégias específicas para cada uma delas, para não ficar tudo solto, parecendo que eu estou querendo dar dica, mas na verdade eu não estou falando nada. Então esse daqui é só uma apresentação do que está por vir. Escrever mensagens de texto no Zap ou no Instagram, de repente, ou até o próprio Twitter, né? Esses 3 assim meio que se complementam.
porque aí você também tem mensagens de texto que você precisa de repente escrever para o seu chefe. Hoje em dia tem muito isso de a gente mandar mensagem de texto, o WhatsApp está muito frequente. Então, de repente, você precisa ter essa oportunidade ou você tem essa necessidade de escrever alguma coisa em inglês para alguém, uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem de texto. Então, você vai escrever em inglês e também tem que saber essa diferença entre formal ou informal. De repente, mandar uma mensagem no direct de alguém que é de alguma fanpage que você curte, de alguma celebridade, você vai colocar uma mensagem lá para sair daquela coisa do tipo, ah, venha pro Brasil, ah, o Brasil te ama, eu te amo, para sair dessa coisa padrão de I love you, etc. Aí você também conseguir ter uma gama maior de vocabulário para que você possa falar mais coisas e coisas mais interessantes para quem está te lendo e sair daquele básico, né? Então, isso foi a terceira habilidade da gente, o writing. Na quarta, no speaking, o que você pode fazer? O speaking ele vai trabalhar com tudo aquilo que você já fez nas outras. Então, depois que você ouviu, que você leu e você escreveu, você vai pegar isso e você vai transferir para a fala, ou pelo menos a boa parte do que a gente espera. Mas aí tem a questão do você falar com uma pessoa e você treinar para conseguir falar com uma pessoa. E como é que eu faço? A primeira dica é se gravar. Audio recorder. Você tem que ter um gravador no celular, um gravadorzinho portátil, alguma coisa, para que você grave o que você está praticando, o que você está falando em inglês, para que você possa depois se ouvir e ver, ok, onde é que esse ponto eu posso melhorar, esse daqui não está bom, isso está ruim, então você vai trabalhando com esses aspectos. Se você tiver algum amigo que já saiba um pouco mais de inglês ou que esteja aprendendo inglês, na hora que você tiver que... Hoje em dia a gente tem muito WhatsApp, na hora que tiver mandar um áudio para ele, em vez de mandar em português, pô, arrisca, manda em inglês mesmo, fala, yeah, hey, what's up, how are you good, I'm good, and you? Vai assim mesmo, mas vai mandando um áudio para ele ou para ela e vai trocando uma ideia em inglês o máximo que vocês puderem. Não precisa ser 100% correto, o importante é vocês meterem a cara, conforme vocês vão falando, os erros que vocês vão cometendo e depois se ouvindo, porque você manda o áudio e você pode se ouvir depois, você vai pegando a manha e falando melhor, vai percebendo onde é que foi legal, onde é que não foi. E se seu amigo, se ele já for um pouco mais avançado que você, ele pode te dar alguma dica também. Uma última opção, as duas últimas opções, é que você pode ter um professor, contratar um professor. Hoje em dia a gente tem a facilidade do Skype, do WhatsApp, do FaceTime, qualquer outro aplicativo de vídeo. Você contrata um professor para você bater um papo de 1 hora, meia hora, ou o tempo que você tiver disponível, só para você ter essa prática. Porque aí você vai conversando com ele, conversar sobre coisas do seu dia a dia, de tipo, o que você fez hoje, o que você fez no final de semana, você assistiu alguma coisa interessante, você leu alguma coisa, viu algum programa. Assim, como você conversaria com um amigo seu, com um membro da sua família, porque a partir disso você está treinando, está falando de uma coisa que você gosta, de uma coisa que te interessa, e é alguém que pode te dar uma ajuda melhor, de tipo, ó, quando você tiver que falar esse tipo de coisa, fala assim dessa palavra, usa essa expressão que encaixa melhor, soa mais natural. Então é interessante também que você tenha pelo menos uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses alguém para poder verificar a sua produção. Alguém que tenha mais gabarito, alguém que seja profissional, para que essa pessoa possa dizer para você, ok, ó, até onde você está agora, tá bacana, você precisa reforçar isso, isso, aquilo, outro. Inclusive, estou disponível. Quem quiser ter uma aulinha online, alguma coisa do tipo, manda uma mensagem assim que a gente conversa. E online chat também, existia o Mocha Live, eu não sei se existe ainda, se as pessoas ainda usam, mas era muito bacana porque você podia conversar não só digitando, como por áudio ou por webcam, com pessoas de outros países que ou falavam inglês ou que queriam aprender o português. Então você pode arranjar alguém que é de um outro país que quer aprender o português e que fala inglês, e vocês podem trocar figurinhas, vocês podem trocar experiências e ajudar um ao outro. Ah, então, olha, eu estou querendo aprender inglês, eu estou querendo aprender português, me ajuda aí, vamos se ajudar. Como é que você fala isso em português? Como é que você fala isso em inglês? E vocês vão trocando figurinhas, ao ponto de que os dois vão ser beneficiados, certo? E os dois vão aprender alguma coisa e vão se melhorando a cada contato, tá? Então essas foram as dicas de coisas que vocês podem começar a fazer. Como eu disse no começo, disse no meio, agora eu vou dizer no final também, eu vou fazer um programa específico para cada uma dessas habilidades, com benefícios e malefícios, com os prós e os contras e estratégias e como fazer. Porque a gente vê muito na internet o famoso inglês miojo, as pessoas dão as dicas, mas não dizem como fazer, elas não dão o ouro. Eu sou bonzinho, eu quero que as pessoas falem inglês do mesmo jeito que eu aprendi sozinho, de repente tem alguém que pode estar precisando de ajuda, ou alguém que está aprendendo sozinho, e aí toda ajuda que eu puder dar, estamos aí para isso.
Então eu vou fazer um programa só sobre o listening, e aí como trabalhar com música, o que você faz, como faz. Quando for trabalhar com o reading também, eu vou trazer quadrinhos, obviamente, porque é onde eu estou mais inserido, para trabalhar com o mundo nerd. Quando eu for trabalhar com writing, eu também vou trabalhar, de repente, para quem tem o sonho de escrever um roteiro, alguma coisa de um quadrinho. Eu vou pegar como se fosse um fanfic, pegar uma história do Homem-Aranha, um personagem que eu gosto, um mangá, alguma coisa, eu vou escrever um parágrafo para a gente poder ver como sai em português, como ele é em inglês, quais as mudanças que a gente tem, quais as estratégias que a gente pode usar para escrever. Eu vou trabalhar com tudo isso. Quando eu for free speaking, também, a gente vai ter vou trabalhar com cada uma das habilidades, cada uma das ferramentas que a gente pode usar e estratégias também para a gente poder melhorar em cada uma dessas atividades, tá certo? Então esse foi o vídeo de hoje, com algumas dicas de algumas ferramentas que a gente pode utilizar. Existem várias outras. Se você também é estudante de inglês e você está utilizando alguma ferramenta que eu não falei, coloca aí embaixo, ajuda outras pessoas que estão aprendendo também, que estão se virando, que são autodidatas ou que estão com pouco tempo ou não tem dinheiro para pagar uma aula, alguma coisa do tipo. Ajuda elas, coloca aí informações que vocês sabem de ferramentas. De repente você vai dar alguma ferramenta que vai me ajudar também. De repente eu posso utilizar em sala de aula, ou de repente eu posso utilizar com você, caso você queira ter uma aulinha particular, provavelmente Jabá, caso você queira ter uma aulinha particular com nós, tá certo? Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um queijo e até o próximo Nerd Teacher! Esse Nerd Teacher ficou bom? Vocês acharam bacana? Eu acho que não. Diz aí.